Paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal do Fábio Pentecostes. O canal do Fábio Pentecostes vai estar aí com a parceria com nossos irmãos, não é? Com os nossos irmãos do mundo hispânico. Eu vou trazer aqui vários vídeos, eu vou dar uma pausa nos meus vídeos, nos vídeos que eu mesmo trago apologética, não é? Para trazer um pouco da apologética do mundo hispânico. E hoje, quarta-feira, eu já falei para vocês, vai ter vídeos na segunda, na quarta e na sexta, por este canal do Fábio Pentecostes. E nós vamos continuar com a apologética do Padre Luiz Toro, né? Vamos buscar aí, talvez 2 vídeos por semana, no segundo canal, Tradição Católica e Debates do Padre Luiz Toro. Esse canal aqui, que eu falei no começo, né? Para que quem tentasse refutar vídeo meu, eu vou chegar junto no YouTube e vou mesmo. Que eu estou trazendo aqui pela primeira vez, quer dizer, já trouxe colocando de Padre Luiz Toro do nosso segundo canal, mas aqui apenas vou dublar. Eu não vou trazendo vídeo falando, refutando não, eu estou falando aqui, vou trazer aqui dublado. Aqui você está vendo Juan Penha, pastor protestante calvinista, e lá de lá, o presbítero do povo, Carlos Mojica, o padre Carlos Mojica. Então eu vou trazer aqui com a parceria com o mundo hispânico, né, com esses canais dos apologistas, vou trazer vídeos de debates entre padres e pastores, entre apologistas católicos e protestantes, e também vou trazer do nosso irmão José Plascencia, né? Então hoje, quarta-feira, você está acompanhando aqui ao vivo, né, 1h da tarde ao vivo, esse debate. Vamos para o debate. Será apresentado é um debate mesclado, vamos dizer assim, vários temas dentro desse debate. Não se esqueça do like, por favor. Vamos lá. Si el tiempo me alcanza después, en el otro set voy a dar unas citas patrísticas. Quero dar hoje algumas frases da patrística. Bueno, voy a empezar en la carta de Efesios. A carta de Efésios diz que é uma carta que Paulo manda à comunidade contemporânea de Éfeso e dá detalhe acerca como Deus escolhe os seus eleitos. Capítulo 3, que diz: Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que todas as bênçãos nos enriqueceu em Cristo. Segundo escolheu. Bom, Paulo aqui fala diretamente na eleição dos escolhidos. Alguém escolhe, Paulo diz que escolheu e Deus escolheu, antes da fundação do mundo. A eleição de Deus e antes da fundação do mundo. É uma carta dirigida aos crentes de Éfeso. É alguém que é escolhido e alguém que elege. Antes da fundação do mundo foram os predestinados. Então, uma preposição do grego ina, para com fim, para que fosse santo, sem mancha, dentro desse propósito da eleição de Deus. Quer dizer, isso está falando antes da fundação do mundo, antes dos tempos. Deus já tinha um plano de escolhê-los e elegê-los com o propósito de que eles sejam santos, sem mancha diante dele. Versículo 5 diz: no amor havia-nos predestinados. Veja, essa palavra aparece. Por isso tem um prefixo que vem de antes, do pró, está fixado nesse evento. A eleição também está ligada à predestinação, antes da fundação do mundo. Versículo 5, repito. Amor dos predestinados para
com o propósito para ser adaptados como seus, por meio de Jesus Cristo. Y ojo con esto, aquí es donde Escute com isso, diz aí. al sacerdote Está falando também aos sacerdotes. predestinó y nos escogió Predestinou e nos escolheu de Jesucristo. por meio de Jesus Cristo. Segundo, Ahí en el griego tenemos una preposición que se llama kata, aqui eles têm uma proposição que se chama kata, de referencia, o sea, que faz uma referência conforme a que, do grego, predestinou. y aquí le planto la primera prensa. E aqui o primeiro pensamento diz que o puro afeto de sua vontade. Aqui Paulo não está dizendo que não escolheu, nos elegeu segundo porque nós aceitamos. E o padre tem que mostrar com a Bíblia, não com especulação, que segundo e que recorre a que a Bíblia é clara, que diz que nos escolheu, que nós somos predestinados, segundo, de acordo com o puro afeto de sua vontade. A Rainha Varela, o que significa puro afeto e sua vontade, que não está mesclado com nenhuma determinação. Escolher uma pessoa e outra, não. As coisas são más. Gênesis 6,5 diz que e viu Deus que a inclinação do homem, no coração do homem, é apenas em contínuo mal. Então são os desígnios e desejos que são contra a vontade de Deus. E ratificou com Romanos 3,11, Paulo diz que não há nenhum justo, não há nenhum bom, não há quem busque a Deus. Todos eram inúteis, todos se corromperam. Então aqui está de mostrar ao sacerdote que Deus viu algo bom no homem. Porque estavam caindo em heresia, o pelagianismo. O homem não aconteceu nada com ele, que sim, o homem pode pela sua própria conta buscar a Deus. E nesse ponto que eu estou tocando, Deus não pode ver nada bom no homem. E estou mostrando com a Bíblia que Deus pode ver alguma coisa boa no homem. O coração do homem somente continua no mal. Romanos 3,10 diz Paulo que não há nenhum justo, nenhum homem bom, nem sequer um. Então todos são inúteis. Então, repito, estou mostrando com a Bíblia que Deus viu algo na pessoa para poder escolher. Paulo não está dizendo que não. Desde antes da fundação do mundo, no versículo 3, no versículo 5 diz que foi de acordo com o propósito de Deus. A referência, repito, puro afeto de sua vontade, pela sua própria vontade, escolhê-los e predestiná-los com o propósito de adotá-los e fazê-los seus. Eu não sei quanto tempo tem aí. Lleva 5:45. 5:45? Ok. Então aí nós estamos vendo nesse pequeno espaço. O homem, diz a Bíblia, não há algo bom no homem que Deus possa ver no homem para escolhê-lo. Então é fácil esse pensamento do verso 5. Eu espero que o sacerdote esteja tomando. Me responda a essa pergunta. É segundo o afeto de sua vontade, que Deus nos predestinou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Ora, o versículo 6 diz que, para o louvor de sua glória, de sua graça, nos aceitou como amados. Diz que, está dizendo Paulo, foi com o propósito de todo o louvor de sua glória. Não é que nós não sejamos escolhidos, nós sejamos a pessoa ter que aceitar a Deus. Não, Ele já escolheu. Sobre os escolhidos, os predestinados, que Ele se agradou, que Ele lutou para que sejam santos. Então Deus escolheu e santificou-los. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, a igreja contemporânea, desde antes da fundação do mundo. Ele fica repetindo coisas, então vamos repetir também, né? Segundo a sua vontade. Paulo não diz que escolheu porque algum de vocês era melhor do que o outro, não. Escolheu porque um de vocês vai aceitar a graça. Vocês vão aceitar a graça? Não. Porque vocês foram predestinados.
decía San Agustín y los Como dizia Santo Agostinho e os padres da igreja, que que el libre albedrío quedó anulado esse protestante cita a patrística também, viu? Só pra você ter uma ideia. en el Concilio Não pensa que ele é católico porque está assistindo a patrística, não, tá? É protestante. al Pastor caer, protestante. que quedó en masa de perdición, como decía San Agustín, ¿verdad? Santo Agostinho dizia Esa que masa Dios escogió unos para Deus escolheu para a salvação. su E como gracia com a sua graça, y a los demás los está dejando. Eso mismo dice el documento católico. isso é um documento católico, eu não sei porquê El padre pues, está o padre está peleando en contra de estas cosas que aún la misma iglesia católica combatendo contra os santos católicos. el contexto O padre não está. lo ve, ¿verdad? Bueno, sigo adelante. Diz que foi para o louvor de sua glória com a qual fez isso, nos escolheu Otra e piedrita nos fez que pongo aptos. en mi argumentación, ¿verdad? O sea, no nos hacemos aceptos, sino que Él nos hizo aceptos. Es una acción que hace. Nos aptou para sermos seus, Dice com cada um de en nós. en que tenemos relación por su sangre, el E perdón pelo del seu pecado, sangue, o según perdão dos nossos la pecados, segundo a riqueza de sua graça, no versículo 7. hizo Él sobreabundar para con nosotros en toda Isso sabiduría y é que a inteligencia, sua toda sabedoria e sua toda sua el ministerio inteligência, dando a conhecer o ministério de sua vontade, tenemos la preposición kata, que segundo a es proporção de sua vontade. su beneplácito, O seu referente ao seu beneplácito, o que significa a sua própria vontade. Versículo 5. O puro afeto de sua vontade. Por isso nos escolheu. Não há outra coisa fora disso que Él haya visto para elegirnos. Según que su Deus possa nos escolher. Não, segundo o seu beneplácito, que havia o propósito de Paulo em si mesmo. es un propósito que se É um propuso, propósito la redundancia, en sí mismo, de si mesmo. no fuera de Él. Não é fora dele. Entonces, vuelvo y repito, el sacerdote Repito, o sacerdote, escute muito bem. que la Biblia dice Que a Bíblia está dizendo que Deus viu algo no homem lo elegir y para poder eleger. Uma hora ele diz que o homem não é escolhido. Outra hora ele diz que o homem é escolhido. unir todas las cosas en Cristo en la dispensación Reúne todas as coisas em Cristo pelo cumprimento dos tempos, assim as que estão nos céus, assim como as que estão na terra, asimismo tuvimos e assim mesmo fazendo referência predestinado e que havia sido predestinados. Veja, outra vez aparece predestinados. por si les queda como que duda lo que está diciendo Pablo, dice Veja o que Paulo está dizendo, conforme al propósito, há um propósito em tudo isso, um beneplácito em tudo isso de Deus. hay una decisión que Há uma decisão que nasce de Deus, conforme conforme al propósito o propósito que faz as coisas, según el deseo. segundo o desígnio de sua vontade. Palabra designio. Essa palavra desígnio. Ok, Termine la idea. Ok, terminou. ok, Tempo. bueno, ya nomás Tem- termino esa parte. Esa palabra designio Essa palavra desígnio significa que nasce de seu próprio coração. Então está falando do próprio desejo de Deus para os predestinados, para sermos filhos de Deus. Obrigado. Bueno, muy bien. 10 minutos. Agora é o padre. Vamos lá, o padre agora. Reiniciamos. Bueno, listo. Muito bem, marcando o tempo ali. Bueno, deme un entonces- segundito porque no agarre pluma para anotar sus argumentos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O déjeme- Vamos ver se o pastor consegue encontrar ali o cronômetro para poder marcar o tempo do padre. de notas. A ver, déjame ver si me deja abrir Se inscreva no canal, não esqueça o like. el computador y se pone muy lenta. Ahí Tac. está, ya me dejó adelante. Vamos, padre, tira o couro dele pelo sovaco agora. Cronómetros en cero. Bueno, Cronômetro zerado, iniciamos. iniciamos. Agora. Bueno, muy bien. Bom, Nosotros nós, católicos, creemos, obviamente, cremos, obviamente, que Deus sí, escolhe. Dios elige. O sea, Sim, eso Deus es escolheu. una- Isso algo que creemos é algo que nós en católicos la cremos. teología Na teologia da Igreja Católica, O sea, Dios siempre Deus elige. sempre escolhe. ¿Para qué elige Dios? Para que Deus escolhe? Elige siempre Deus escolhe sempre para la salvación. para a salvação eterna. ¿Sí? Sim, Entonces, Então, como Deus elige para la como eu disse, eterna, para a salvação eterna. la salvación eterna A es salvação obra de eterna la é gracia obra da graça sobre mérito bueno. um mérito bom. O bom mérito Y da la graça. condenación eterna E a condenação eterna es é obra mérito malo do méritos maus sobre la justicia divina. sobre a justiça divina. Entonces Dios siempre elige Então para Deus la sempre salvación escolhe para a salvação eterna, sim? a todos. A todos. Todos los elige A para la- todos elege para a salvação eterna. Hasta ahí vamos bien. Até aí estamos de acordo. Pero Tudo ¿qué bem. dice Juan Calvino en João Calvino disse institución de na la instituição da. religión cristiana? Yo da religião que cristã. acompáñame a dar la definición de Eu pensei que você me dá essa definição e você não deu. eh, João Calvino é o reformador dos calvinistas protestantes. institución de Chama-se la Instituição da Religião Cristã, de Juan Calvino. de João Calvino. Diz: a eleição incondicional
também conhecida como graça incondicional, é uma doutrina reformada relacionada com a predestinação das ações e os motivos de Deus antes da sua criação do mundo. Sim? Nós sabemos que antes de Deus criar o mundo, Deus elegeu por amor. Nós cremos, católicos e protestantes, sim? Agora vem o problema. Quando predestinou algumas pessoas para receber a salvação, os escolhidos, aqui vem o problema. E o resto que deixou com os pecados para receber o justo castigo, a condenação eterna. A lei de Deus, como se escreve o Antigo Testamento e o Novo Testamento da Bíblia. Deus tomou essa decisão, de acordo com os seus próprios propósitos, a parte das condições e qualidades relacionadas com essas pessoas. Nós vemos que a definição de João Calvino, que Deus elegeu uns para a salvação eterna e outros deixou para trás. Continuar em seus pecados? A pergunta é, a graça e o amor de Deus, na eleição de Deus, somente é para os bons? Para os escolhidos? E resulta que você me faz uma pergunta para mim, com todo o respeito que eu tenho por você, uma pedra de tropeço, isso seria algo que... Isso já é pelagianismo. Nós na Igreja Católica cremos que as misericórdias são fruto da graça. Fruto da graça. Aqui vem a resposta que você me perguntou tanto. Não encontramos no Evangelho de São Mateus, na Bíblia latino-americana, Mateus 5, 43. Veja o que diz. Deus deixa os maus em seus pecados. A Bíblia diz o contrário. Ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Porém eu digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem. Veja que está pedindo pelos maus, os inimigos. E orar pelos perseguidores, pelos maus, sim? Porque o Senhor disse, ore pelos inimigos e ore pelos perseguidores, pelos maus. Então, aqui, esse texto está refutando a eleição incondicional de João Calvino. João Calvino diz, deixou os maus para trás. Porque Deus pede orar pelos maus. Está me escutando aí, Juan? João Penha. Juan é João. Então, vamos ver, voltemos. João Calvino disse que Deus os maus para trás. E a Bíblia diz que não, orar pelos maus e pelos que perseguem. Orem pelos que perseguem. Por quê? Porque Deus pede que orem por eles. Assim serão dignos os vossos filhos do Pai do céu, se vocês fizerem isso. Aqui vem a resposta que você está pedindo. A graça de Deus está sobre os bons e os maus. Aí está. Sua graça tanto para os bons como para os maus. Faz chover sobre os bons e sobre os maus. Aí está a eleição incondicional. E manda chuva sobre os justos e injustos. Aí está. É claro. Refutou o herege e ele concordou. O pai dele é João Calvino. Aqui diz que não. É bom, Deus faz chover sobre bom e maus. E recompensa merecem. Não fazem também os que foram postos a fazer a sua vontade? E se saudais apenas vossos irmãos, que recompensa tereis? Os pagãos não fazem isso também? Sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então nós vemos que nesse texto, Deus ama a todos, sejam bons ou sejam maus. Se você me pergunta para mim, que qualidade tem a pessoa para que Deus escolha ela, a resposta é que Deus não veja as qualidades. Deus ama todos incondicionalmente, sejam bons ou sejam maus. Certo? A pergunta é, Deus ama aqueles que estão no mais profundo do inferno? É uma pergunta interessante. Deus ama os que estão no inferno? Porque a pergunta é, se Deus deixa de amar, esse é um objeto que não é amado, deixaria de existir. Consegue, mas estão existindo, mesmo estando no mais profundo do inferno. Porque se Deus deixar de amar, deixaria de existir as coisas, inclusive os maus. Porém, estão existindo, porque seu amor é eterno e não muda. Por isso dizemos na Igreja Católica, desde os concílios, e muito claramente, muito claro, o sínodo disse o seguinte, num dos sínodos, que o sínodo de Kers,
Confiadamente confessamos a predestinação dos elegidos para a vida e a predestinação dos infiéis para a morte. Porém, a eleição dos que hão de se salvar, a misericórdia de Deus precedia aos merecimentos. E a condenação, porém, para aqueles que vão ser condenados, os maus, o merecimento para que os maus, que precede ao justo juízo de Deus. Mas pela predestinação, Deus estabeleceu que Ele mesmo havia de ser, por sua misericórdia, ou pelo justo juízo. Então, é o que nós católicos cremos na Igreja Católica de Cristo. João Calvino disse que deixou os maus para trás. Porém, o Senhor disse aqui que tem que orar pelos maus, os inimigos. Ele está concordando com o padre. Esse padre aqui, ou concorda com ele ou engasga, hein? Esse aqui, ó, se apronta, virá vários vídeos dublados desse santo padre. Esse aqui, orar pelos inimigos, orar pelos que estão no mal. Então Deus não deixou os maus para trás, porque está pedindo para orar pelos maus. Deus manda orar pelos inimigos, sim. Porque o Senhor não quer a morte do pecador, certo? Mas antes sua conversão, o Senhor não quer a morte do pecador, não que se arrependa e viva. Ou seja, se fosse certa a eleição incondicional de deixar os maus para trás, deixa os maus para trás, certo? Porque disse o Senhor que diz aqui, não me comprazo com a morte do pecador. Aí está. Senão que se aparte do mau caminho e viva. Ezequiel 33. Volte dos seus maus caminhos. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então, aqui está a sua resposta. João Penha, você vai recorrer a outro ponto, porque aqui você já está, aqui está a sua resposta. Isso é o que nós cremos na igreja. Agora nós cremos na eleição por pura graça. Por pura graça. Sem merecimentos humanos. Isso nós cremos e confessamos e nós pregamos na igreja católica. Sim? Porém, por sua graça está sobre os bons e os maus. João 15,16. Não escolhi, não foi eu que escolhi vocês, senão que vocês foram escolhidos para que dê fruto e para que vosso fruto permaneça, de modo que tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei. Então nós cremos na Igreja Católica nisso, que Deus escolhe por amor. Sim? Ou seja, não escolhemos a eles. É Ele que nos escolhe. Isso nós confessamos da Igreja Católica. Eu não sei onde vocês falam que nós desmilitamos a graça de Deus. Não, nós não fazemos isso. Nós cremos que tudo é por pura graça. Então, para concluir, a eleição condicional de João Calvino diz que predestinou alguns para a salvação eterna e outros deixou continuando seus pecados. Porque Deus então está pedindo para orar pelos inimigos. E Deus pede, e Deus quer, Ezequiel 33:11, Deus quer que eles se convertam a parte do mau caminho e viva. 10 minutos e 11 segundos. Agora é a vez do pastor. Saudamos as pessoas que estão nos vendo agora nesse canal, também no canal. Se inscreva nesse canal. Aqui está o... Ou agora é a vez do pastor. Bom, o tema de Deus escolher, antes da fundação do mundo, que eu disse que era Deus que escolhia. Nesse ponto, é Deus que escolhe. Não é uma pessoa que se elege a si mesmo. E por que os pastores se preconizaram a si mesmos? Eles refutam eles mesmos, né? Deus viu algo bom na pessoa. Estimado Carlos, o assunto de deixar os limpos não é exclusivo de Calvino. O documento católico 624 diz claramente que
hecho, yo llegué a este documento por un mismo católico, Um documento católico que diz por lo que dice el magisterio. Dice que Dios de la masa de perdición, que ese Deus, es un tema de Agustín. O sea, um tema de Agostinho que falava na perdição. Dios de esa misma masa, Dessa mesma massa, agarrou uns e escolheu por graça y dice, y dejó e disse deixou masa de perdición textualmente. os mais a perdição. Puede leer ahí en el 624, 624, se não me falha a memória, en el concilio de Quisling. no conselho Que de dejó en em um dos masa. conselhos. Significa dejar en masa de perdición, mi estimado. Significa deixar em massa alguns Está dando su gracia. Entonces, que não estão na graça de Deus. Então Deus está deixando para trás porque não estão na graça. Isso é um documento que diz. el documento no regué conmigo. Isso é um documento que diz. Y se dejó en masa de perdición. E deixou alguns para a perdição. Tratando de salvarlos tampoco a ellos. Não está tratando de salvar a eles. Un tema exclusivamente de Calvino. Isso não é um tema de Calvino. Le dice su mismo documento, ¿verdad? Isso é um documento católico. Se me hace extraño que Agora, o mais estranho é líder, luego, con todo respeto, que, com todo respeito, enseñanza, no sepa distinguir lo que es la gracia. não serve para extinguir a graça ou a providência. La providencia de Dios, y eso A providência de Deus é um tema também católico. puede ver en el catecismo. No catecismo número 300 da Divina Providência. El tema que usted usó, O tema de Mateus que você leu habla, fala, dice que oremos por los impíos, ora pelos que ímpios, Dios también hace salir su sol sobre justos e injustos. justos e injustos, orar por eles. La providencia, mi estimado. Está falando da providência, meu estimado. Todos somos injustos ante Todo mundo são injustos diante de Deus. dice Romanos 3, Romanos 3. 10 en adelante, no hay justo ni aún uno. Não há nenhum justo. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice que Porque Jesus Cristo diz sobre os justos e injustos, hablando de los justos, está falando dos justos. justificados Os são justificados pela fé. Entonces, si hablamos de justicia, Então, se falamos de justiça, meu estimado, todo mundo somos pecadores. todos nós, todos somos pecadores. Então, todos temos merecemos a graça de Deus. Veja que ele está se contrariando, aquele grolô terrível. Pero cuando dice que él hace esa Uma hora ele diz uma coisa que é concorda com o protestantismo, outra hora ele concorda com o catolicismo e assim vai. Vamos lá. proveedora, provee también a los que no han sido Diante de um padre desse aí tem que se contrariar mesmo. Vemos en el mundo, por ejemplo, ateos, Por exemplo, vivemos no mundo, tema de salvación, os ateus não têm mais salvação. siendo ricos, Os ateus ricos, que hay ricos que son ateus ricos, esa es una providencia de Dios, isso é uma providência, una gracia de Dios, é uma graça de Deus. en cuestiones Porém, materiales. questões materiais. Les provee de salud, inclusive por encima de cristianos. Usted ve a Pablo, ve a los apóstoles que fueron Paulo e os apóstolos foram mortos, mataram de manera cruel. de maneira cruel Ellos no recibieron e não receberam esses benefícios do recurso. Paulo disse nem sequer tinha comida para comer. Sin embargo, usted puede ver gente gozando de Porém, salud, nós podemos ver pessoas gozando de saúde, de riqueza, de muitas bênçãos que Deus dá también sobre los injustos, sobre os injustos. justificar. Entonces es un tema de providencia. Então, isso é um tema da providência, meu estimado, não de graça. Cuando la Biblia habla de gracia, Quando a Bíblia fala de graça, meu estimado, lo habla específicamente, especificamente em Efésios 2:8, dice que por medio de la diz que gracia, por meio da graça, ahí está gracia, aí está a graça, causal o como un dativo de medio, o sea, la causa de que seamos salvos a nosotros, causa que somos salvos, Pablo, diz Paulo, es la gracia, é a graça, la palabra griega. palavra grega. No dice porque por gracia Não algunos diz van a que ser por graça que salvos. alguns vão ser salvos. A veces lo quieren hacer pretender ver la corriente, perdón, la corriente católica, ¿va? Que hasta se inventaron un término, le pusieron un término. Como diz a corrente católica, colocaram um termo na graça. Un adjetivo que la Biblia no te lo describe. A Bíblia não escreve isso. Vaya usted al griego, Efésios la gracia ahí, mi estimado, está articulada, tihariti. está articulado em tihariti, o Cuando grego. está articulado, Porque está, significa que, voy a dar un poquito de esta clase. vou usar um pouco da Tihariti, cuando una palabra hariti, que está significa articulado, uma palavra está ligada, está hablando de algo que es único. está dando algo de único. Único en su naturaleza. Entonces, pues, Pablo, cuando está diciendo aquí, Então, Paulo está dizendo aqui, porque por gracia por sua graça, sois salvos. sois Aquí es un salvos. pasivo. Aqui é algo passivo. Pasivo, que los que son salvados, o están Significa que siendo estão salvados, sendo salvos. Pelo presente que temos aqui, o presente é esse. Quer dizer, em em poucas palavras, los que son salvados os que são salvos estão estão recebendo a eleição passivamente causa de la gracia. por causa da graça. Ahí ya está. Passivamente é gratuitamente, tá? Y puntualmente de E salvación. pontualmente de salvação. Luego termina rematando diciendo, Eu termino dizendo que, por meio da fé, pero todas las dos acciones, mi estimado, de la gracia y el medio que Dios usa, usted lo recibe pasivamente. Le voy a poner un ejemplo muy así, muy sencillo para que lo vaya digiriendo un poquito más. Digamos que usted se está quemando ahí en su digamos casa, que na sua casa, vou dar um exemplo aqui agora. se está quemando en su casa, usted está intoxicado por el humo Então, que a sua casa incendiou e você está sendo intoxicado. entonces usted está
inconsciente, está e você está inconsciente, a ponto de morrer, queimado, chegar os bombeiros a la casa. na casa. Usted está en una condición donde no puede Você não está na condição, não pode fazer mais nada. depender de un Você externo para que usted se depende de outra pessoa para se Los salvar. bomberos van a venir Então os bombeiros vêm no seu a auxílio. favor de ellos por el trabajo, por lo que sea. Esa es la causa, es la gracia que ellos Isso é a graça que Deus dá. en la analogía. Uma analogia que eu estou Medios fazendo. que él van a usar, E os meios que ele vai usar van a usar para salvar essa pessoa, pero usted pasivamente es salvado passivamente, te salvaram, foram resgatados por eles. por estos ocho, porque por la gracia de Porque Dios na graça de soy Deus, salvado sois salvos por medio de la fe. por Y meio luego da si usted fé. le quiere agregar como que no, Eu es quero que agregar, colabora não, ahí. também colabora aí. Las iglesias sinergistas se enfatizan mucho en el mérito del hombre, ¿no? No, es que yo también, Señor, yo también tengo que cooperar, yo soy... No, Ah, também tem que cooperar. Não, está morta, não é a palavra. está muerto en sus delitos y pecados. No, Estão mortos no pecado, não, existe, não há mais salvação para eles, eles estão condenados, já fica com seus pecados. Então quando você recebeu a graça, você se salvou por meio da graça. El mismo Efesios 2.8 cierra Efésios 2:8 diz que, una frase preposicional que es ek. Es decir, y quer dizer, esto está diciendo que Paulo diz que proviene não provém de vossos méritos, senão só de Deus. de Dios de principio. Então, só de Es que Deus. usted, pues yo quiero que Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no lo Quero salvar todo mundo, porém não acontece. decía que Dios no puede fracasar en Agostinho dizia que Deus não fracassa em seus planos. patrísticas donde Então, as citas, as frases patrísticas, que o homem não pode se salvar, fazer a vontade de Deus, la voluntad del hombre, porque a vontade do homem é subordinada, usted subordina la voluntad de Dios, la subordina é contra a vontade de Deus. al hombre, ¿no? A de Deus e a do homem. Dios hace su voluntad por encima. A Igreja Católica coloca por cima da vontade de Deus. Y eso creo, con todo respeto, creo que es la Com todo respeito, isso, vocês pregam em vossas igrejas, isso é heresia. Tú quieres hacer las cosas, pero mira, mi voluntad A minha vontade es la que impera. é a que impera. Não, não é assim, não, isso é uma heresia. Casi está en blasfemia, porque la Isso é uma blasfêmia. que Salmo 115:3 115:3 Salmo diz que lo hace. Todo lo que tudo o que quer, faça. Quereis, faça. Deus não se compraz com a morte do ímpio. y otra cosa es que él no pueda salvar. E outra coisa, o homem não pode se salvar. São obras diferentes. Esperando, regresando al punto, ¿verdad? Esse é o meu ponto. Yo le mostré Efesios 1 Eu lhe mostrei Efésios 1:5 acerca de eso de la acerca da que dice que nos escogió según que Deus escolheu segundo puro afecto o de su puro afeto de sua vontade. puro afecto. Lo único que usted hizo, mi estimado, fue que se fue a Mateo, pero Você falou de Mateus, é um texto de providência, não de graça. Ele já está botando distinção entre providência e graça. O que é a diferença de graça e providência? Nenhuma. específicamente de la salvación de la- É a mesma coisa dizer, o que é a diferença entre misericórdia e piedade? No dice, Nenhuma. porque por gracia algunos probablemente Inclusive, algumas Bíblias no son salvos, como lo que trazem essas duas colocações, né? E aqui eles colocam a distinção entre essas coisas. la Biblia no habla Ele quer dizer que o O maiúsculo é diferente do O minúsculo. Tem outro sentido diferente. más a Saúl que Continuemos a debação, vamos lá. Vamos lá. aborrecí antes de que nacieran, dice, Antes do nascimento, sus obras, no fue porque uno fuera más os homens já nasceram aborrecendo a Deus no pecado. Jacob fue más engañador que Se nós vemos Jacó, que Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, enganou sobre as cabras la Biblia habla más, do seu tio. más feas E a Bíblia fala de coisas feias, terríveis de Jacó. que del mismo Saúl, habla más detalles acerca de su conducta. Também de Saul, sua conduta. Si hay textos en la Biblia que dice que Então há texto na Bíblia que diz que Paulo, sabendo que isso poderia causar um descontrole na mente sobre a justiça de Deus. Que os calvinistas são injustos. Isso aqui, ama uns, aborrece a outros. Não, nós estamos seguindo o que Paulo está dizendo. solamente y le dice que pues diremos, dice que hay injusticia en Dios y él mismo se responde de ninguna manera y luego empieza a decir que A justiça de Deus está sobre la masa, que la misma masa sobre as obras más, honra y va a sus nenhuma maneira. Isso é o que Paulo diz. ¿Cómo me queda? Vê aí meu tempo. Lleva 8 minutos, 7 Ok. minutos, 30 segundos. Ok, bueno. Y 8 hablando minutos. al tema, porque el tema que nos Bom, compete voltando ao es tema que compete, que Deus fez para nos escolher. 1 al 5, todo Efésios de 1 a 5, então, tocarlo y le vuelvo a poner otro clavo a la argumentación. essa argumentação está clara. 8:28 dice, 8:28 de Romanos. dice, porque a los que antes conoció, Em outras ele conheceu. palabra Essa é uma palavra do prognóstico. unas traducciones ya lo traducen como Em algumas traduções, como crer, eleição, diferente. diccionario Samson, Alguns dicionários também falam a respeito disso, gramática, de gramática grega. lo puede traducir también. Tiene Pode esa traduzir também com essa como eleição. traduce la BTX 4,
que é uma Bíblia também reconhecida pelos católicos, também diz que fuerzan hechos conforme a la imagen de su hijo. Usted acaba de decir conforme a imagem do seu filho, essas obras, todos, pero aquí essa graça, não é para todos. posición Não é essa posição. que tenemos un pronombre Porque temos um pronome relativo aqui. que a los que, Porque, a los que, porque aos no dice porque a que. todos, Não diz para a todos. Aqui antes conhecido por Deus. dice también los predestinó E também predestinou que fuesen hechos conforme para que fosse a imagem, conforme a imagem do seu filho. a hermanos. Y fíjese en el 30 que dice E no 30 que diz, que predestinó e aos que predestinou, ese evento, dice a que esos prefigurou esse evento, também chamou. y fíjese los auristos, está usando tiempos auristos, mi estimado. ¿Qué significa un tiempo auristo? O que significa um tempo auristo? Que Paulo está retratando algo que aconteceu. Predestinados de Dios, Os predestinados de Deus los que él conoció, dice, e os que ele conheceu, disse, eles foram predestinados. probablemente no. Não está dizendo provavelmente. Un hecho real de Não, está dizendo em algo real. también fueron llamados. Eles também foram chamados. Que llamó a esos E os que chamou e justificou. está hablando exclusivamente de la salvación. Aqui está exclusivamente a salvação. Justificados, ¿quiénes son los São justificados, são justificados. Y a E ele encerra dizendo, e a eles também o glorificou. usted dirá, oiga, pues si la glorificación está toda, A glorificação está nos que leva ao cálice dos tempos está diciendo que à vontade de Deus. Paulo diz que eles foram justificados e glorificados e foram chamados. No final, diz que fueron conocidos por Dios, foram conhecidos por Deus, foram predestinados, elegidos, escolhidos. dando una posibilidad que eso suceda, Aqui está, o probablemente suceda, no, está constatando que eso está constatando que isso aconteceu. al final de la película, Se você vê no final da película, diz que o sea, así va a terminar el asunto. assim termina o assunto que Paulo fala. Estos como un resumen, ¿va? Estos que fueron conocidos fueron predestinados. Essas pessoas foram escolhidas, predestinadas, chamadas, justificadas e foram glorificadas. Sabemos que eso no se lleva a cabo en la humanidad. Entonces, ¿por qué le pregunto yo aquí? Pergunto eu aqui. Porque está diciendo que Porque está dizendo que, todos não a todos, fueron conocidos aos que foram conhecidos por Deus, está dizendo que eficazmente. eficazmente todas as obras. El texto no nos O está diciendo texto não está dizendo en base a qué. em base de quê? E sim, como a eleição de Deus. Bueno, muy bien. Muito bem, agora vamos ao Padre. Iniciamos, listo. Bueno, Pronto. pues no sé, a mí me parece que Juan Peña está... Parece que João Penha está refutando a João Calvino. Yo estoy hablando con el calvinismo. Eu estou falando aqui com o texto calvinismo. Los Calvinista. comentarios de Juan Peña que hace de cada uno de los Os textos. comentários de João Penha acerca dos textos. Ele está contra o pai dele. Primero él inició Primeiro ele iniciou dizendo que providencia de gracia. é providência de graça. Diferenciando providência de graça. Que Não existe separar graça de providência. É a mesma coisa. un ateo recibe el alimento, eso es providencia, pero Receber o sea, entonces, alimento por providência, isso não é graça. Coisas que estão fora de Deus, escapou de suas mãos. Você está dizendo que Deus, tudo que quer fazer, Ele faz. nosotros creemos que todo lo que quiera, o sea, Sim, Deus se faz. está contradiciendo. Você está se contradizendo a si mesmo. Es que todo es por gracia. Porque tudo é por graça. Tudo é pura graça. Providencia es fruto Se é providência, é graça. 16. João 1,16. Sua plenitude, tomamos todos. No dice solamente los, Não diz los que somente han elegido os para que Deus escolheu para a salvação. Não, diz todos. tomamos todos. Todos. Y gracia tras gracia. A graças atrás de graças. Separar la gracia de Ou la seja, separar a graça da providência es muy salvaje. me parece não ser, parece ser selvagem. Todo lo que Dios quiere lo hace. Porque tudo que Deus quer, Ele faz. En estos momentos están Ou seja, nesse momento você está alimentando os bruxos, os muçulmanos de otra religión. ou de outras religiões. Então isso é providência, não é graça. Muy salvaje. O sea, cuando todo Isso é selvagem. Isso é dizer tudo isso é obra da graça. usted no puede separar providencia. E você não pode separar a graça de providência. Eso suena muy salvaje. Isso é muito selvagem. Bom, Vamos a mirar lo otro. vamos ver O outro. sea, yo le respondo eso diciendo que Eu lhe todo es respondo obra de la dizendo gracia, que Juan. tudo é graça, João Bueno, mirando lo 1,16. siguiente, usted usa, Veja o seguinte, está usando el término masa de você está usando o termo de perdição, efetivamente está en el signo de Jersey, dice, no sino de Jesse, de su albedrío pecó y cayó, y o se homem convirtió pecou en e caiu e masa se de converteu. ¿Cuál hombre fue el que cayó? Qual homem que caiu Pecó y e cayó. pecou e caiu? Qual homem? Y se convirtió en masa de E se perdición. converteu Sí, saindo da petição. pero ¿qué es lo que está explicando ahí? O que está explicando aí? Y la respuesta está A resposta acá está em Gálatas 3,22. Aqui está a resposta. Pero la escritura A Escritura dice, diz, los encerró todos encerrou bajo el todos pecado debaixo do pecado
para que la promesa para que a promessa, aí está, los encerró a todos encerrou todos debaixo do pecado. A mí me gusta más bien leerla acá. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, Gálatas 3:22, certo? Dice, Diz, pero la escritura a presenta Escritura apresenta todas as coisas debaixo do domínio do pecado, a perdição, porque encerrou todos na perdição, para tener misericordia, para ter misericórdia com todos. Essa é a razão, knockout, ¿cierto? certo? Para que a promessa feita aos crentes seja cumprida por meio da fé em Jesus Cristo. Então, isso está claro. Deus encerrou todos debaixo do pecado para ter misericórdia para com todos. Veja que Deus não colocou todos na perdição, então todos estão na perdição para ter misericórdia de todos, católico, universal. Isso é claro. Bom, aí está a sua resposta. Bem, vamos ver o seguinte que diz, João Penha disse que você disse que quando disse a graça sobre os incrédulos, ateus, que é providência, e não é graça, e são justificados. Você está rompendo com o calvinismo, certo? Porque disse? Porque somente aqui os justificados, os escolhidos, os outros, deixou. Porque deixou. Foi João Calvino que disse isso. Se perderem seus pecados. Porque Deus diz ser providendo, então, como? Então ele deixou seus pecados. Então isso é muito selvagem, porque você é calvinista e está rompendo com o calvinismo. Por isso você recorre e vem dizer que isso não é obra de salvação. Sim, isso é obra de salvação. Quando se dá de comer a um cabrito ou a um jumento, ou como se dá a um ateu, em Mateus 25:31, no juízo final, diz: venha bendito de meu Pai, toma posse do reino de meus céus, porque me deste de comer. Aí não diz que teve fome e não de comer. Não. Está dizendo que não são justificados por conversão, mas por dar de comer a quem tinha fome. Diz que venha bendito meu Pai, tome posse do reino dos céus, porque eu estive fome e me deste de comer. Aí está, ponto, aí está, refutando, aí está. Aí está. Eu quero falar um pouco sobre esse ponto. Aí está. Refutando, ele disse que os ateus, né? Aqui o pastor disse que os ateus são ricos, recebem providências e que isso é providência de Deus, não é graça para que ele seja salvo. E o padre está mostrando o juízo final de Mateus 25:31. Eu estive com fome e deste de comer. Então, vindo bendito de meu Pai para o reino eterno. Veja, meus irmãos, esse padre, eu vou trazer vários. Eu já conheço ele há muito tempo, tá? Eu conheci esse padre numa pregação do padre Luiz Toro, que o padre Luiz Toro falou de vários padres apologistas. Aí eu fui procurar e encontrei ele. Eu conheço ele há muito tempo, venho estudando muito com ele também sobre a apologética, não é? Como ele é conhecido como presbítero do povo, por isso está ali, PBRO, presbítero Carlos. Um padre católico que tem deixado protestante sem palavras. Veja, ele fez com que um calvinista refutasse o seu próprio pai, João Calvino. Continuemos. Disse o Senhor, porque ele teve com fome e deste de comer. Mais uma vez, aí está a obra de salvação. Bom, e isso é graça. Providência, certo? Bom, você disse que somos salvos por graça. Isso a Igreja Católica também fala muito bem. Isso é pregação da Igreja Católica. Todos salvos por graças, é claro. Isso é uma falácia que foi criada no mundo calvinista, no mundo protestante, que nós católicos não cremos na salvação por graça. Isso é mentira, tudo é obra de graça. Quando você vai na missa, a oração da coleta, a primeira oração da coleta diz: Deus nos ajuda, Deus nos assiste, nos Deus providência. E também na plegária eucarística número 1 sempre decimos: líbranos de la condenação. Livra-nos da condenação eterna. Entre tus elegidos. E coloca-nos entre os teus eleitos. Veja, isso é dito na missa. Isso não é calvinismo.
Eso no es calvinismo, Isso não é calvinismo. ¿sí? Sim? Entonces, Então, aquí en esta parte, aqui nessa parte, eso es lo que creen ustedes. isso é o que creem vocês. Que nós falamos de eleição, já somos calvinistas. Que si nosotros hablamos Se nós falamos de salvação, somos calvinistas. eso es teología de la Quando isso é teologia da Igreja Católica, propia de la Iglesia Católica. própria da Igreja Pero Católica. aquí el error grave de ustedes es que O erro seu é que entonces la persona se vuelve a con pessoa, las manos de Dios, entonces es pasivo, tudo é passivo, tudo é passivo. y la passivo. persona no es activa. Pero entonces, ¿por qué en Lucas, Por então, Lucas 5:8 cuando diz, el Señor, quando o Senhor, ustedes creen que el hombre você acredita que o con homem las manos de Dios? é um boneco nas mãos de Deus? Aquí Lucas desde el versículo, Aqui no capítulo 5, versículo versículo 4, dice, 5 de Lucas 4 diz que, quando terminou de falar, disse a Simão, rema rema, hacia dentro del lago y entra echa dentro do las redes. lago e lança as redes para pescar. Simón respondió, Simão respondeu, mestre, toda noite tentando pescar não apanhamos nada. E ele resistiu. Ese resistió. Ele resistiu. Estuvimos toda la noche intentando pescar. Toda sin noite conseguir tentando nada. pescar e não conseguimos Pero nada. porque tú lo dices, aquí viene Portanto, porque la tu, elección. por causa da tua palavra, aí vem a eleição de Deus. Solo porque tú lo dices, Porque tu echaré las dizes, redes. lançarei as redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad E aí de pegaram uma peces, grande quantidade de como las redes se peixes, rompían. que as Pero redes estavam fíjate se que en este rompendo. texto nos damos Então cuenta vimos nesse que texto que os apóstolos hacen las cosas de una fazem as forma coisas de activa, uma forma ativa, no pasiva. não passiva. Porque ellos, bueno, voy a lanzar las redes. Bom, vou lançar as redes. Lanzaré Lançarei as las redes. redes, En certo? tu nombre lanzaré Em teu las nome redes. lançarei as redes. Sim? Entonces, si yo creo, Então, si yo creo se eu acredito que todos son pasivos, que todos são passivos, para que existe Atos dos Apóstolos? Porque Porque não existia Atos dos Apóstolos, então? Não existiam as cartas de Paulo, somente existiria o, a criação do mundo, os evangelhos, que fala apenas da ressurreição do Senhor, e não existiriam os Atos dos Apóstolos, que os Atos dos Apóstolos é o quê? As obras dos apóstolos fizeram em nome de Jesus, e ser ativos, e não é passivo. 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo São Paulo está falando, tudo que ele sofreu, isso não foi forma passiva, isso foi forma ativa. Todo o capítulo 11 está narrando. Então, se cremos que tudo é passivo, não existiria Atos dos Apóstolos, por exemplo, existiria apenas os evangelhos. Você disse que nós dizemos que a vontade é que impera. Não, nós não dizemos isso. Nós pregamos que tudo é por graça. E pedimos a Deus que nos coloque entre os seus eleitos e nos livre da condenação eterna. Por quê? Porque a eleição para o céu é obra da graça, sobre o mérito bom. Os predestinados à condenação, no dia do juízo, é fruto do mau mérito, os maus méritos maus. Isso é o que prega a Igreja Católica. Vamos ver aqui o tempo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, meus irmãos, muito bem, muito bem, muito bem. Isso foi apenas um aperitivo do que virá por aí nessa nova. Portanto, compartilhe, dê o like e se inscreva. Vai vir muitas apologéticas como essa, não é? Vamos trazer aqui, não só do padre Carlos Mojica, mas também de vários outros apologistas. Eu também já pedi até autorização a ele, o nosso irmão José Placência, também trazer do canal La Fé de la Iglesia alguns debates com protestantes. Então se inscreva, não esqueça o like por caridade. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.